Buenas, tudo bem? Tranquilos? Semana 19, primeira aula de física da semana. A gente vai encerrar hoje a teoria de trabalho. Nós não vamos entrar na parte de energia. A semana passada a gente definiu, falamos um pouquinho do que era trabalho, né? Tanto a definição formal, né? Matemática do trabalho, força vezes deslocamento, tal, como também a ideia de trabalho, né? Mais importante do que você saber a fórmula é entender que trabalho é sinônimo de energia. Mas não é qualquer tipo de energia. Quando a gente fala em trabalho, a gente fala em transformar a energia ou transferir, talvez essas duas sejam as melhores palavras, transformar ou transferir energia a partir da aplicação de uma força. Existem outras maneiras da gente transferir energia de um corpo para outro, né? Por exemplo, como eu citei na aula passada, o calor. O calor é uma forma de transferência de energia. Porém, o trabalho nos interessa muito na física, sobretudo porque trabalho é uma energia que pode ser convertida em movimento. Então, quando eu empurro um corpo, eu aplico uma força nesse corpo, e esse corpo, mediante essa força, ele pode ganhar ou perder velocidade. Né? Depende de como a força é aplicada ao corpo, ele pode acelerar ou não, ou frear. Toda vez que um corpo altera a sua velocidade por conta de uma força, a gente vai dizer que essa força realizou, então, trabalho. Né? Tanto é que, na volta, né, do recesso, a gente vai relacionar trabalho com energia cinética, né? Aquela energia que tem a ver com movimento, enfim. Então, o caminho é longo ainda. O que a gente vai fazer na aula de hoje? A aula de hoje é uma aula curta mesmo, tá? Sem brincadeira. Por quê? Eu vou encerrar a parte de trabalho falando sobre trabalho de forças famosas. Né? Na aula passada, eu havia dito para vocês que qualquer força pode fazer trabalho. Qualquer força pode fazer trabalho. No entanto, forças como peso, atrito, força elástica, força centrípeta, força normal, são forças muito conhecidas nossas, né? Inclusive, a gente já estudou essas forças isoladamente na parte de lei de Newton. A gente falou um pouquinho da força peso, força normal, força centrípeta, enfim. Então, a gente vai basicamente encerrar o assunto trabalho falando um pouquinho sobre essas forças, se elas fazem ou não trabalho e, caso façam, como é que a gente faz para calcular esse trabalho, tá? Então, a aula vai demorar mais ou menos 1h30, talvez até um pouco menos. Eu não vou nem fazer intervalo, tá, gente? Dependendo de como o ritmo for, a gente para aí bem cedinho e aí a gente já vai encerrando a parte de trabalho. Não vou nem fazer exercícios também, até porque os exercícios envolvem trabalho, energia, então eu prefiro deixar para volta. Até porque eu sei que vocês também estão cansados, eu também estou. Sabe quando você já está rezando para acabar o semestre? Gente, eu tô assim, eu tô rezando para acabar o semestre. Essa semana para mim não vai passar nunca. Mas enfim, vamos lá. Peraí, aqui. Cansado, né? Ai, gente, tô super cansado. Normal, né? Quem não? Quem não? Essas semaninhas aí vão ser muito bem-vindas. Não quero nem encostar na frente de um computador, pelo amor de Deus. Não aguento mais ficar sentado na frente do computador. Quando eu não estou dando aula na frente do computador, estou dando aula na escola, né? Então, assim, estou bem cansado. Mas beleza, vamos lá. Vamos que a rapadura é doce, mas é dura. Viajar, vou dar um rolê, vou dar um rolezinho. Eu vou lá para São Paulo, daí de lá eu vou para uma pousadinha, ficar isolado num lugar que não tem, lugar não tem nem Wi-Fi, mano. Não tem nem Wi-Fi. Vocês terem uma noção de como eu tô pilhado para sair dessa loucura. Ai, não, nossa. A pousada é tão roots, galera, é tão roots, que os caras falam para nem levar secador de cabelo, porque toda a luz que tem na pousada porque é uma pousada sustentável. Então eles recolhem o lixo,
tem lixo orgânico, aí tem uma horta dentro da pousada. Então você pode ir lá na horta, pegar as verduras, pegar os legumes e fazer a comida. Tipo, mano, é um lugar maravilhoso. Depois vocês procuram no Instagram, chama Terra Gaia. Terra Gaia. É lá em Goiás, perto de Cavalcante. Tem uma cidade chamada Cavalcante. A gente vai passar num lugar chamado Cristalina, que é uma cidade que só tem pedra, cristal. Todo tipo de cristal que você pode imaginar. Eles têm uma mina de cristal lá. Então a gente vai passar na cidade, comprar uns cristais lá, que eu adoro cristal. Minha esposa também ama cristal. E aí nós vamos para lá. E aí ficar isolado. Ficar uns 10 dias lá, zoadaço. Muito bom. Ah, eu também gosto. Eu também gosto. Eu tô trocando, assim, coisas agitadas, tá ligado? Por coisas mais calmas. Enfim, então vamos lá. Então vamos começar, vai. Vamos lá. Vamos que a gente começa logo, a gente acaba logo, sem muitas delongas. Bom, deixa pra lá, depois eu falo. Vou falar uma coisa aqui, mas não precisa. Então, o primeiro slide é para nós retomarmos um pouquinho da ideia de trabalho, né? Grosso modo, entendemos o trabalho realizado por uma força como sendo uma quantidade de... olha o que ele fala aqui, ó. O trabalho realizado por uma força como sendo a quantidade de energia cinética que o agente transfere para a partícula durante o movimento. Percebem isso? Então eu tenho uma partícula, alguém vai empurrar essa partícula, alguém vai aplicar uma força nessa partícula. Uma vez que esse alguém aplique essa força na partícula, a partícula ganha ou perde energia cinética, né? Aqui a gente está falando de transferir como se o trabalho fizesse a partícula acelerar. Mas a gente vai perceber também que o trabalho pode tirar energia, como é o caso do trabalho do atrito, tá? Caso a força se oponha ao deslocamento, então o trabalho representará a quantidade de energia cinética retirada do corpo. Ou eu ponho energia pelo trabalho, ou eu tiro energia pelo trabalho. Então, o trabalho ele pode ser positivo, no caso de você dar energia para o corpo, né? Ou ele pode ser negativo, né? No caso de você tirar a energia do corpo. De maneira geral, o trabalho de uma força mede a energia transferida ou transformada associada a um processo mecânico, né? Por que a gente fala em processo mecânico para trabalho? Porque trabalho envolve força e trabalho envolve movimento, né? Se você aplica uma força num corpo, mas esse corpo não desloca, você não faz trabalho. Você pode até gastar energia, né? Eu até dei o exemplo na semana passada. Falei, gente, se eu empurrar uma parede, se eu empurrar uma parede e a parede não andar, eu não estou fazendo trabalho. Eu estou gastando energia, mas eu não estou fazendo o trabalho, que é transferir a energia para o corpo, tá? Matematicamente, vamos lá. Então, qual que era a ideia? Você tem um corpo, certo? Eu quero deslocar esse corpo ao longo de um eixo. Por exemplo, quero deslocar o corpo ao longo do eixo X. Tá bom? Beleza. Isso aqui vai ser o deslocamento do corpo. Tá. Para deslocar o corpo ao longo do eixo X... Opa, peraí. Acho que está na hora de eu comprar outra mesinha. Para eu deslocar o corpo ao longo do eixo X, eu vou aplicar uma força F, de intensidade F. Tá? Essa força, ela vai formar um ângulo θ com o deslocamento. Tá? E a gente discutiu muito a questão do ângulo na aula passada, né? O ângulo, ele pode potencializar o efeito da força, né, que é mudar a velocidade do corpo, ou muitas vezes essa força ela pode ser aplicada num ângulo em que ela não acelera o corpo. A gente vai discutir agora quando for falar da força normal, tá? Então o trabalho é definido, trabalho da força, seja ela qual for, vai ser igual a força vezes
o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Beleza? Lembrando que esse ângulo, o θ, ele é um ângulo... Nossa, eu escrevi a letra Q, gente. Perdão. O ângulo θ, ele varia entre 0 e 180 graus. Né? Ou seja, quando o ângulo é θ, quando o ângulo é 0, a força faz trabalho máximo, ou seja, ela acelera o corpo da forma mais efetiva possível, né, que é quando a força está na mesma direção e sentido do deslocamento. Quando o ângulo é 180, a força está oposta ao deslocamento, que é o caso da força de atrito, e aí ela vai fazer um trabalho negativo. Tá? E lembrar que forças... lembrar uma coisa importante. Lembrar. Vou escrever aqui. Quando θ for 0 graus, eu tenho o cosseno de θ valendo 1. Né? Nessa situação, a gente tem o trabalho máximo da força. É a força que melhor trabalha. Trabalho máximo. Quando θ é 90 graus, o cosseno desse θ passa a ser 0. Então, a força não realiza trabalho. Lembra até que na aula da semana passada eu pedi para vocês escreverem assim, galera, forças que são perpendiculares a deslocamento não realizam trabalho. Forças que são perpendiculares a deslocamentos não realizam trabalho. E quando o θ é 180 graus, aí o cosseno é negativo, né? O cosseno de 180, o cosseno de θ ele passa então a ser negativo. E a gente diz que esse trabalho é o trabalho resistente. Trabalho resistente, né? É claro que você pode ter outros ângulos, por exemplo, 120, que também tem cossenos negativos, né? Cosseno não precisa ser necessariamente 1. Eu estou pegando esses casos, que eles são casos meio que famosos, tá? Trabalho máximo, trabalho resistente mínimo e o 0, tá bom? E o que a gente vai fazer agora é pegar algumas forças e ver como é que elas se encaixam dentro desse conceito, tá? A gente só não vai falar aqui do trabalho, das forças importantes, né, que a gente tem para falar de trabalho. A gente tem o peso, que eu falei para vocês, o peso, a força centrípeta, a normal, o atrito, a elástica e a força elétrica. Essa força a gente vai deixar para estudar na eletricidade, tá? Eu já falei para vocês várias vezes que essa aula de trabalho ela vai ser fundamental para a gente entender a eletrostática. Tá? Depois que a gente for trabalhar na parte de eletrostática, a gente dá uma retomada no conceito. Depois a gente vai trabalhar de novo na parte de termodinâmica, também vai voltar a falar de trabalho, enfim. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar a destrinchar aqui as nossas forças. Podem tirar o print, por favor, da tela. Podem tirar o print. Para a gente passar para frente. Então, vamos lá. Trabalho da força-peso. Quando é que uma força-peso faz trabalho? Não é sempre, né? Como a gente acabou de ver aqui no primeiro slide, o trabalho depende muito desse ângulo, certo? Então, tem situações em que o peso vai estar formando o ângulo de 90 graus, tem situações em que o peso vai estar formando o ângulo de 180,
gente vai discutir um pouquinho essas situações, tá? A gente vai discutir, na verdade, 3 situações, né? Que são as situações mais importantes. Força-peso atua no corpo quando o corpo cai. Então, quando eu abandono um corpo em queda livre, né, a força-peso puxa ele para baixo. Quando eu arremesso um corpo para cima, a força-peso também atua nele. E num plano horizontal. Então, são 3 situações, tá? Então, vamos lá. Situação A. Queda livre. Situação A. Queda livre. A gente vai trabalhar com a queda livre, evidentemente, para que não haja atrito. Né? O atrito ele entra numa discussão separada, tá? Então, vamos lá. Na queda livre, como é que a coisa funciona? Eu tenho um corpo, ele está no repouso, certo? Eu vou abandonar o corpo de uma altura qualquer em relação ao solo, tá? Então, aqui. Aqui está o solo. Beleza. Aqui está a altura H. Tá. Eu quero calcular o trabalho do peso. Né? Tá. O que a gente precisa saber para fazer a conta? Bom, eu tenho uma força-peso exercida pela terra sobre o corpo. Certo? É a terra que puxa o corpo para baixo com força-peso. E o corpo vai cair. O corpo vai cair. Então, o deslocamento dele também é para baixo. O vetor deslocamento, né? Lembra que deslocamento é um vetor, ele aponta para baixo. Então, nessa situação, como é que a gente vai calcular o trabalho do peso? Bom, o trabalho do peso é igual a força vezes. O deslocamento, gente, eu vou chamar de H, porque, evidentemente, ele depende da altura do corpo. Né? Quanto mais alto tiver o corpo, mais ele vai se deslocar. Então, peso vezes H vezes... E agora vem o ângulo. Gente, o peso e o deslocamento estão apontando para baixo. Então, o ângulo entre eles é 0 graus. 0 graus. Certo? Tá? Então, como é que eu calculo o trabalho do peso de um corpo caindo? O trabalho do peso de um corpo caindo vai ser peso, que é mg vezes H. Pronto. Porque o cosseno de 0 vale 1. Tá? Então, se você gosta de fórmulas, você pode guardar essa daqui no teu HD, chamado cérebro. Ah, você está fazendo um problema de física, lá de mecânica. Precisa calcular o trabalho do peso. Você já sabe que é mgh. Tá? Percebe que se você consegue deduzir essa fórmula, não é uma coisa absurda. Né? Você tem a força-peso, que é mg, o deslocamento é h, e o ângulo entre eles é 0 graus, cujo cosseno é 1. Tá? Beleza? Acabou aqui o trabalho de peso na queda livre. Agora, e quando eu jogo o corpo para cima? E quando eu arremesso o corpo na vertical? Então, item B, arremesso vertical. O que vai mudar nesse caso, gente? Vamos pensar um pouquinho. Ó, no arremesso vertical, qual que é a história? Você tem o corpo, né? O corpo, ele vai ser lançado do chão. Ele vai ser lançado do chão. Então, ele é arremessado com uma velocidade V0, certo? Aqui. V0. E ele vai subir uma altura H. Ele vai subir uma altura H. Quando ele chegar aqui, ele vai ter uma velocidade final 0. Lembra? Tá? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui.
O chat está aberto para vocês responderem. Por que que a velocidade final do corpo lá em cima é 0? Por que que a velocidade final do corpo lá em cima, né, é 0? E aí? Adivinha. Se o corpo está subindo e está perdendo velocidade, o que que a gente pode deduzir? Que tem alguém freando ele. Tem alguém freando ele. Ah, mas quem que está freando ele, Danilo? O peso. O peso. A força-peso. A força-peso. Né? Tá? Ou seja, nesse caso, a força-peso está contra o deslocamento. Contra o deslocamento. Concorda? O deslocamento está para cima. Pode escrever que eu estou te lendo aqui. Aqui, ó. O corpo está subindo. Ele não está perdendo velocidade na subida? Ele não vai chegar aqui e vai parar? Lembra quando a gente estudou arremesso vertical? A velocidade aqui em cima é 0. Então ele vai subindo, mas ele vai freando. Se ele vai freando, a culpa é do peso. Então, nesse caso, o trabalho do peso tem que ser negativo. O trabalho do peso tem que ser negativo. Porque ele está tirando velocidade do corpo. Né? Se a gente começou a aula falando que o trabalho ele pode acelerar ou frear o corpo. Então, na subida, o trabalho do peso age no sentido de tirar a energia cinética do corpo. Ele vai freando. Quer ver como a gente consegue provar isso? Ó, agora é a parte meio delicada. Ó. Presta atenção aqui na fórmula. Vamos lá. Trabalho do peso é igual a peso vezes deslocamento, peso vezes deslocamento, só que agora o ângulo entre o deslocamento e o peso é 180 graus. Ó. O deslocamento está para cima e o peso está para baixo. Então, aqui é cosseno de 180. Como o cosseno de 180 vale menos 1, então o trabalho do peso ele vai ser menos 1, né, vezes pH, ou seja, menos mgh. Olha lá. Tá aqui, beleza? Então, na descida, o trabalho é mgh, porque ele acelera. E na subida, o trabalho é menos mgh. Agora, olha que interessante isso, né? Quando eu jogo um corpo para cima, ele sobe e desce. Concorda? Quando eu jogo um corpo para cima, ele sobe e desce. Se você somar o trabalho da subida, que é mgh negativo, com o trabalho da descida, que é mgh positivo, o trabalho dá 0. O trabalho dá 0. O que isso quer dizer na prática, Danilo? Que o trabalho da subida mais a descida dá 0. Se o trabalho da subida mais o da descida dá 0, quer dizer que o trabalho total é 0 do peso, na subida e descida. O que significa isso? Que o corpo sai do solo com uma velocidade, freia lá em cima, certo? Ele sai do corpo, do solo com uma velocidade V0, freia. Na hora que ele volta acelerando. Só que ele cai no chão com a mesma força, com a mesma velocidade com que ele saiu antes. Ou seja, o trabalho da subida e da descida, junto, não varia a velocidade do corpo. Ele sai com uma velocidade V0 e chega com uma velocidade V0. Não sei se vocês lembram que na aula de arremesso vertical a gente falou sobre isso. Falei, olha, a velocidade de saída
tem que ser igual à da chegada. Eu consigo provar isso com essa ideia do trabalho, né? Quando a gente for estudar teorema da energia cinética, eu vou provar matematicamente isso para vocês. É bem legal essa aula de teorema da energia cinética, tá? Beleza? Então guardamos, ó, trabalho da descida, mgh. Trabalho da subida, menos mgh. Uma terceira situação em que é bastante frequente que você pense no peso é no plano horizontal. Plano horizontal. Tá. Gente, no plano horizontal, a coisa é bem tranquila. Por quê? Você tem aqui o chão, né? Imaginem que o corpo está aqui, apoiado no chão, tá? E ele está se deslocando para a direita. Então, o corpo está se deslocando para a direita, com uma velocidade qualquer, v0. Tá? Tá aqui o deslocamento, ó. Tá. Nesse deslocamento, a gente tem o peso agindo nele para baixo. Então, vamos colocar o peso aqui para baixo. Tá? Eu não vou desenhar a normal ainda, justamente pelo fato de que a gente vai discutir a normal daqui a pouco. A gente sabe que tem a normal aí, mas a gente está interessado em olhar só para o trabalho do peso. Só para o trabalho do peso. Aí o que acontece nesse caso, gente? Quando eu olho para a fórmula de trabalho, eu percebo o seguinte, ó. O trabalho, o deslocamento é horizontal, certo? O deslocamento é horizontal. O peso é vertical. O peso é vertical. Então, o ângulo entre o peso e o deslocamento é 90 graus. Conseguem perceber que o ângulo é 90 graus? Então, a fórmula ficaria assim, ó. Trabalho do peso é igual a peso vezes deslocamento vezes cosseno de 90. Olha lá. Peso vezes deslocamento vezes cosseno de 90. Acontece que o cosseno de 90 é zero. Então, quando o corpo está no plano horizontal, o peso não faz trabalho. Você quer uma ideia, uma analogia bem prática disso? Uma analogia não, uma situação parecida. Quando você empurra uma parede, você pode empurrar a parede o quanto você quiser, mas você não consegue acelerar a parede, porque ela está parada. É a mesma coisa que acontece aqui. O peso, ele está agindo no corpo. Claro que o peso está agindo no corpo, mas o fato do peso estar agindo no corpo não quer dizer que o peso esteja acelerando o corpo. Nesse caso, o peso não consegue acelerar o corpo porque tem um chão ali. Tem um chão, tá? Beleza? Então, quer dizer, se o que a gente conclui, né, dessas situações? Que se uma força é vertical, ela só vai causar trabalho se houver deslocamento na vertical. Essa frase ela é muito importante que vocês guardem. Se uma força é vertical, ela só vai fazer trabalho se o corpo se deslocar na vertical. Se o corpo não se desloca na vertical, ela não consegue fazer o trabalho. E vale a mesma coisa para a horizontal, né? Quando uma força é horizontal, ela só vai fazer trabalho se o corpo se deslocar na horizontal. Tá? Beleza? Tudo bem? Podem tirar print, por favor. E aqui tem uma quarta discussão, mas eu não vou discutir ela hoje, que é o trabalho do peso no plano inclinado. Né? Porque uma coisa é o corpo andar na vertical, subida ou descida, né? Outra coisa é o corpo andar na horizontal, para a direita ou para a esquerda, né? Outra coisa é o corpo andar no plano inclinado, tá? Mas eu vou esperar chegar nos exercícios, porque a discussão é um pouquinho mais delicada. No plano inclinado é um negócio que não dá para explicar assim. Tipo, tem que pegar uma questão e mostrar, falar, puta, olha aqui, olha o plano inclinado, como é que a gente trabalha, tá?
Beleza? Ok. Vou trocar aqui, tá? Troquei. Outra força que é muito famosa e a gente acaba... Questão muito difícil do ITA. Estão falando aqui. Qual é a questão muito difícil do ITA, né? Qual não é muito difícil? Mas o ITA tem umas questões muito absurdas mesmo. Tem umas questõezinhas do ITA que dá de chorar. Né? Trabalho de atrito. Bom, trabalho de atrito cinético. Trabalho de atrito cinético é aquele atrito que a gente observa no corpo quando o corpo está andando, né? Quando o corpo está andando, de fato, ele está andando. Então, exemplo, imagina um carro numa pista molhada e o motorista se assusta com um obstáculo na pista e taca o pé no freio. E aí, por ele tacar o pé no freio, as rodas os pneus travam, certo? Quando os pneus travam, o carro começa a escorregar. E ele vai parando. Claro que o motorista vai perder o controle do carro, mas o carro vai parar. Durante esse processo de desaceleração do carro derrapando, o atrito estará fazendo um trabalho, certo? Então, vamos lá, vamos desenhar aqui. Vamos desenhar. Ó, você tem o plano horizontal. Aqui, agora com atrito. Com atrito. Tá? Então, imaginem o corpo aqui, tá? Com uma velocidade V0. Tá? Ele vai se deslocar na horizontal até ele parar. Vamos imaginar que ele para aqui, ó. Pronto. Tá? Beleza? Vamos imaginar que ele esteja parando sob ação do atrito. Do atrito. Exclusivamente do atrito, tá? Beleza? Perdão, gente. Deixa eu arrumar um foninho aqui. Então, ele parou sob ação exclusivamente do atrito. Muito bem. Então, aqui a coisa é tranquila. A coisa aqui é bem tranquila. Ó, eu quero calcular o trabalho do atrito, certo? Então, o trabalho do atrito vai ser igual a força, que é o FAT, vezes o deslocamento do corpo, que é um vetorial, né? Vezes o deslocamento. E aí vem o anglinho. E aí vem o nosso querido anglinho. Por quê? O deslocamento, gente, ele está para a direita. Certo? E o atrito está para a esquerda. Isso vai acontecer sempre, na verdade, né? Sempre o atrito está contra o movimento do sistema. Então, vezes cosseno de 180. De 180. Tá? Só que o cosseno de 180 é menos 1. Tá? Outra coisa importante é lembrar que o atrito, como é que a gente calcula o atrito? O atrito é μ vezes a normal. Cuidado, observação. Nem sempre nem sempre a normal é, vírgula, em módulo igual ao peso. A gente tem uma tendência quase que automática, né, de sempre achar que a normal é igual ao peso.
Na maioria das vezes, de fato, ela é. Pelo menos pensando nos exercícios, né? Mas nem sempre ela vai ser igual ao peso, tá? Então, o trabalho, para a gente para deixar uma formulinha pronta, né? Ele vai ser igual a menos, porque é menos 1, né? Menos 1, mi vezes a normal. Menos mi vezes a normal. Quando não? No plano inclinado, por exemplo. Num plano inclinado, a normal não é igual ao peso. A normal é igual a PY, né? Um outro exemplo que eu poderia citar é assim: imagina que esse corpo está andando, né, na horizontal e tem uma outra força empurrando ele para baixo, junto com o peso. Imagina você ter o corpo andando, né? Imagina o corpo andando na horizontal e aqui você tem uma força empurrando ele para baixo, junto com o peso. Nesse caso, a normal vai ser a força mais o peso, tá? Então é importante ter. São situações que vão aparecendo, né? A gente vai falando sobre isso. Agora, o caso mais padrãozão, né? Por exemplo, se fosse um problema bem padrão, vamos pensar num problema bem padrão. Imagina que esse corpo está andando para a direita e você só tem a força-peso agindo nele na vertical. Se eu tiver só a força-peso, então suponha que eu só tenho a força-peso e o atrito, tá? Nesse caso aqui, ó, para quem está perguntando, peso seria igual a normal. Né? Se eu só tenho uma força-peso, aí fica peso igual a normal. Por quê? Para ele anular aqui, né? Ó, coloca aqui a força normal. Ó, tá vendo? Peso e normal. Aí, nesse caso, para quem gosta de formulinha, né? Como é que ficaria a fórmula do trabalho e do atrito? Trabalho do FAT. Seria menos mi mg. Menos mi mg. Tá? Beleza? Se vocês têm essas formulinhas na cabeça, gente, você economiza muito tempo na hora de resolver questão de trabalho. Tá? Porque são sempre as mesmas forças que vão agir no corpo, né? Peso, é normal, é força centrípeta. São sempre os casos que a gente está muito acostumado. Tá? Ah, faltou deslocamento. Verdade. Menos MMGD. Pronto. MMGD. Quando estiver no plano inclinado, né? Estava perguntando agora, mas quando que a força quando que a normal não é igual ao peso? No plano inclinado, ela é igual a PY. Aí fica μmgd cosseno θ. Quando a gente for entrar nos exercícios, depois do recesso, a gente vai falar sobre isso. Tá? Beleza? Eu posso até desenhar aqui, ó, para ilustrar. O pessoal estava perguntando, ó. Vou colocar aqui, ó. Imagina aqui um plano inclinado, tá? E o corpo, ele vai despencar. Tá descendo aqui, ó. Tá? Ele vai descer, o deslocamento dele está para baixo. Aqui. Isso aqui seria o deslocamento, certo? A força de atrito estaria para cima. Né? Daí, nesse caso, só tô me preocupando com o FAT, tá, gente? Não vamos trabalhar com PX e PY, não, porque eu já falei para vocês que o plano inclinado eu quero deixar para a aula de exercícios. Agora, imaginem, por exemplo, o seguinte, ó. Você tem aqui um PY, temos um PX, né, que vai arrastar o corpo para baixo, tá? E temos a normal. Temos a normal, que é normal. Então, ó, nesse caso, a normal é igual ao PY. Portanto, a normal é igual a P cosseno θ. Então, como é que ficaria o trabalho do FAT aqui? Ó? Ó que bizarro que vai ficar a conta. Ó. Olha que bizarro. O trabalho do FAT, ele vai ser menos mi vezes a normal, vezes o deslocamento. Né? Eu já pus o menos ali,
porque o trabalho do atrito é sempre negativo. Então, por causa do ângulo. Então, o trabalho do FAT, ele vai ser menos mi, m, g, d, cosseno θ. Cosseno θ. Tá? Beleza? Certo? Podem tirar print. E podem me chamar aqui também, tá? Qualquer coisa. Trabalho da força centrípeta. Bom, a gente teve uma aula só para discutir casos de força centrípeta, certo? Lembrem-se que a força centrípeta, ela é sempre o papel de força centrípeta, ele pode ser exercido pelo peso, ele pode ser exercido pelo atrito, ele pode ser exercido por outras forças como tração, resultantes. A gente fez um monte de casos, tá? Só que tem um detalhe, gente. Quando a gente fala em força centrípeta, a gente está falando de movimento circular. Né? Nem importa muito se o movimento circular é uniforme ou uniformemente variado. Isso não importa muito. O fato é dele ser circular. Então, o que você tem que imaginar? Vamos pensar assim. Aqui você tem um pedaço de uma trajetória circular. Aqui está o centro dela. Peraí, ficou muito feio isso aqui. Deixa eu fazer de novo. Peraí. Nossa, está cada vez pior. Já sei. Ai, Danilo, você não está na lousa, meu anjo. Você não está na lousa, querido. Faz o seguinte. Insere uma bola aqui, uma forma. Peraí, gente. Pronto. Deixa eu dar uma formatada nela aqui, eu já abro. Pronto. Ai, gente, como eu odeio esse aplicativo. Peraí. Pronto. Desculpa aí, tá, gente? Agora foi. Ah, não acredito que eu fiz isso, Danilo. Ai, gente. Eu colei no slide errado. Se eu tivesse feito a bolinha na lousa, tinha saído mais rápido. Pronto.
Agora foi. Aê, Zé Ruela! Ai, que bosta, gente. Perdão. Aê! 30 horas depois, está aqui, uma bolinha. Tudo para fazer a bolotinha. Então, olha só. Eu tenho aqui na minha trajetória, eu tenho uma trajetória circular, né? Obviamente, numa trajetória circular, a gente tem o centro, aqui. E aí, vamos imaginar o nosso corpinho aqui, ó. Tá. Beleza? Muito bem. Veja só, gente. A força centrípeta, seja ela o que for, né, uma resultante ou coisa do que valha, ela está apontando para o centro. Tudo bem? Agora, lembra que a gente discutiu que a força sem ela, quando eu falo assim, sem ela, né, eu estou falando da força centrípeta, sem a força centrípeta, você concorda comigo que esse corpo tenderia a andar em linha reta? Né? Se a gente imaginar que a velocidade do corpo, por exemplo, está indo para a direita, ó, isso aqui seria a velocidade do corpo, certo? Tá? Caso não existisse a força centrípeta, esse corpo iria sair pela tangente, certo? Inclusive, a gente até fez um exercício sobre isso na aula de movimento circular, né? Então, você concorda comigo que no movimento circular, a força centrípeta, ela está sempre perpendicular ao deslocamento. Se você pegar um outro ponto aqui da trajetória, por exemplo, pega um outro ponto aqui, ó. A trajetória do corpo, ela segue a direção vertical, certo? A força centrípeta está aqui, ó. Tá vendo? A força centrípeta está aqui. Então, a força centrípeta não varia o módulo da velocidade. Se você lembrar da nossa aula de movimentos circulares, a gente falou sobre isso. O papel da força centrípeta não é acelerar o corpo nem frear. A força centrípeta não tem esse poder, nem de acelerar e nem de frear. O que ela consegue fazer é fazer o corpo virar. Ou seja, gente, qual é a conclusão que nós vamos chegar? A força centrípeta não realiza trabalho nunca. Nunca. Por quê? Veja, o trabalho da força centrípeta, ele é igual à força centrípeta vezes um deslocamento multiplicado por um cosseno de 90. Como o cosseno de 90 é zero, tá? Então, a força centrípeta... Opa, conclusão. Conclusão. A força centrípeta nunca realiza trabalho. Tá? Força centrípeta nunca realiza trabalho. Beleza? Então, quando aparecer força centrípeta e a questão envolver trabalho, envolver energia, né? Você passa batido. Ah, beleza. Tá aí. Ok? Podem tirar print? Maravilha. Além da força centrípeta, galera, uma outra força que jamais vai realizar trabalho, jamais mesmo, é a força normal. Até porque
vamos lembrar, se há de convir comigo, que a palavra normal, ela tem um significado, né? Por que que a força chama normal? Porque ela é perpendicular ao plano de apoio. Né? A força normal ela é perpendicular ao plano de apoio. Então é assim, quando um corpo está apoiado em alguma coisa, né, esse plano ele pode ser um plano horizontal, ele pode ser um plano inclinado. Não importa qual seja o plano, a normal é perpendicular. Né? Então, por exemplo, né, vamos meio que desenhar de novo aqui, ó, um plano horizontal, tá? O corpo aqui, né? Imagina que ele está se deslocando para a direita. Então, esse aqui é o deslocamento do corpo, tá? E a normal, ela está apontando para cima agora. Aqui, ó. Né? Ele tem o peso, obviamente, só existe normal porque ele tem o peso, né? Puxando ele para baixo, tá? E aí você observa de novo, ó, a normal formando 90 graus com o peso, né? Então, o trabalho da normal aqui é igual a zero, pois o cosseno de 90, igual o caso da força centrípeta, é igual a zero. Igualzinho o caso da força centrípeta, tá? Tranquilo? Uma outra situação em que a gente poderia usar de exemplo, né, é o plano inclinado. Né? No plano inclinado, o que você tem? O corpo descendo, por exemplo, aqui, ó, tá? Você tem o peso, Px, Py, tal, né? Imagina que o deslocamento dele tá para baixo, D, aqui, e a normal aqui, ó. Ó. De novo, a normal não está acelerando o corpo. Tá? E outra coisa, né, gente? Não esqueçam que só existe normal enquanto o corpo está apoiado em alguma coisa. Né? Porque eu estava dando essa aula na escola, semana passada ou retrasada, e um aluno me perguntou, e eu achei essa pergunta muito interessante. O aluno falou assim, Danilo, mas e quando o corpo está caindo? A normal não faz trabalho? Eu disse para ele, não. Por quê? Porque não existe normal quando o corpo está caindo. Existe. O corpo está caindo, ele não está apoiado, né, na queda livre. Nem quando ele está sendo arremessado para cima e nem quando ele está em queda livre. Tá? Então, para ter normal, tem que ter apoio. Então, o trabalho da normal aqui também é zero. É zero. Tá? Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo, né? Essa aula eu acho mais tranquila que a aula da semana anterior. Que é meio que a gente já definiu e tal. Agora, o que todas essas forças têm em comum? Né? A gente falou da normal, já ir tirando print, tá? Normal, peso, atrito e força centrípeta. Essas forças que nós estudamos por vestibular, elas têm em comum o fato de que elas são forças constantes. Elas são forças constantes. Ou seja, quer elas façam trabalho ou não, eu consigo calcular esse trabalho pela fórmula. Pela fórmula. Força vezes deslocamento vezes cosseno. Fato, pode dar zero, pode dar negativo ou positivo, mas o fato é que eu consigo. Agora, tem uma força desgramada que não é constante, que é a força elástica, que é a nossa última força da aula. Essa é a última força da aula. Então, eu peço para vocês tirarem print
para que nós possamos calcular o trabalho da elástica. Talvez, esse aqui eu acho que é o que vocês vão precisar prestar um pouquinho mais de atenção, tá? Porque ela é um pouco mais, ela é diferente. É diferente. Vamos lá. Olha só. Então, olha só, gente. Aqui eu tenho uma mola. Imagina que essa mola, ó, ela está presa na parede, tá? E alguém veio aqui e apertou o corpo contra a parede. Então, essa mola, ela está comprimida. Ela está comprimida, tá? Esse zero aqui é para marcar a posição inicial do corpo, tá? Aí eu vou soltar o corpo. Então, é assim, ó. Deixa eu fazer um desenho que fica mais claro. Eu pego aqui uma parede, tá? Primeiro, vamos imaginar o seguinte, ó. Essa mola, ela tem um comprimento natural dela. Tá? Esse comprimento natural, eu vou chamar de L0. É o comprimento natural da mola. Tá? Não tem nada ali. Aí o que eu faço? Eu pego um bloquinho e aperto o bloquinho na mola de uma tal maneira que a mola fica comprimida. Tá? Então aqui a mola está comprimida. O que a gente sabe? A gente sabe que se eu soltar a mola, se eu soltar o corpo, a mola vai empurrar o corpo para a direita. Então, na hora que eu abandono o corpo ele começa a ser empurrado para a direita com uma força elástica. Tudo bem? Agora, gente, essa força elástica, ela vai atuar no corpo até o corpo sair da mola. Ela vai empurrando o corpo, ela vai empurrando o corpo, até o corpo ser solto e começar a acelerar. Então, essa força, ela atua no corpo até o instante em que o mesmo desgruda da mola. Concorda? Tá? Ela vai desdeformar. Então, a situação é a seguinte, ó. Vamos desenhar aqui. Aqui eu vou desenhar o corpo já saindo, ó. Tá? Beleza? Tá bom. Agora, como é que eu calculo o trabalho dessa criança? Qual é o problema de tudo? O problema é o seguinte. Se vocês lembrarem da aula de lei de Newton, vocês lembram que a força elástica ela é igual a K vezes X? Eu não me lembro se eu usei X ou se eu usei delta X, enfim, tá? Vocês lembram o que era esse X aqui, gente? Alguém lembra aí o que era o X da fórmula? X. O que é o X? E aí, se alguém se sentir à vontade também, já pode aproveitar e falar o que é o K. Isso, o X é a deformação. Olha lá, vocês estão escrevendo aqui que é a deformação. Ok. E o K? O K é uma tal de constante. Boa! Agora, deixa eu fazer uma pergunta legal aqui. Vamos lá, vai. O que significa o K da mola?
Tá, essa constante, ela é o que especificamente da mola? O que ela me dá de informação sobre a mola? O fato de um K ser grande ou um K ser pequeno. Isso. Os caras escreveram aqui, ó. O K, ele tem a ver com quão dura é a mola. Exatamente, ó. Estão escrevendo aqui. Falaram assim, o quão dura ela é. Aí uma outra pessoa falou aqui, quanto maior o K, mais dura é a mola. Exatamente. Tá. Onde está o nosso problema, gente, para força elástica? O que acontece? Quando você aperta a mola, imagina que a mola está nessa posição aqui, ó. Você concorda comigo que nessa posição ela está extremamente deformada? Ela está bem deformada. Acontece que na hora que eu solto o corpo da mola, a mola começa a se desdeformar. Concorda? Então, essa deformação aqui, ó, ela vai diminuindo à medida que o corpo escorrega. A deformação, gente, ela diminui. E aí você fala assim, tá bom, professor, e daí? E daí que se a mola diminui a deformação, você concorda que a força elástica também diminui? Quanto mais próximo ele está de abandonar a mola, menor é a força elástica. Menor é a força elástica. Ou seja, gente, eu não posso usar a fórmula de trabalho, porque a força não é constante. A força não é constante. Eu não posso fazer aquela fórmula, trabalho é igual a força vezes deslocamento. Se vocês lembrarem do final da aula da semana passada, eu disse assim, olha, quando a força for variável, a única forma de você calcular o trabalho dela é por gráfico. Quando a força varia, você não consegue colocar a força na fórmula, porque justamente porque ela varia. Justamente porque ela varia. Então, olha o que eu vou fazer. Eu não consigo calcular pela fórmula, certo? Então, eu vou construir aqui um gráfico da força elástica. Da força elástica em função da deformação, do deslocamento. Tá? Então, veja só. No eixo X, a gente vai colocar a força elástica. Tá? No eixo Y, perdão, falei errado. No eixo Y, eu vou colocar a força elástica. No eixo X, eu vou colocar o deslocamento. O deslocamento. Tá? Como é que a força elástica atua num corpo? Como é que a força elástica atua no corpo? Ela é maior cada vez que o deslocamento, que a deformação é maior, não é? Então, na aula de leis de Newton, a gente mostrou o gráfico de força elástica. Ó. A força elástica, ela começa 0 quando a mola está assim, ó. Agora, quando a mola está deformada, a força elástica, ela é assim, ó. Quando a deformação da mola é x, seja ela qual for, a força elástica vale quanto? A força elástica vale kx. Então, tenta imaginar o seguinte, ó, gurizada. Imagina que quando o corpo está nessa situação aqui, ó, que a mola está totalmente apertada, ele está com essa força elástica
e a deformação aqui. Tá. Na hora que eu solto o corpo, a mola estica de volta, certo? Quer dizer, a deformação cai a zero. Aqui, ó, tá vendo que a deformação cai a zero? Ela volta ao comprimento original dela. Então, a força, ela faz isso, ó. Puf. Tá? Se eu calcular essa área aqui, ó. Tá vendo essa área? Eu acho o trabalho da força elástica. Trabalho. Tá? A força elástica das que a gente estuda, né, é a única que eu não consigo calcular o trabalho pela fórmula. Justamente porque ela é a única força que varia. Tá? A não ser que nos exercícios, a gente fez uma semana retrasada também, de um exemplo, que foi onde eu ilustrei, né? Olha, quando a força é variável, a gente precisa fazer por gráfico e tal. Então, vamos lá. O trabalho é a área do gráfico. Só que o gráfico é um triângulo. O gráfico é um triângulo. Então, como é que eu calculo a área do triângulo? Então, ó, trabalho da força elástica, estou chamando de fel, né? É igual a... Quem é a base do triângulo? A base é isso aqui, ó. Essa é a base. E isso aqui é a altura, ó. Certo? Então, eu vou escrever, ó, base vezes altura dividido por 2. Tá? Base vezes altura dividido por 2. Portanto, gente, quando eu precisar calcular o trabalho de uma força elástica, em vez de você perder tempo montando A, gráfico, calculando, já vai direto para a fórmula. Né? Como é um triângulo, mas Danilo, quem que te garante que o gráfico é uma reta? Quem que me garante que o gráfico é uma reta? Gente, é uma função de primeiro grau. F igual a K vezes X. Então, é uma reta, não tem como discutir. E ela passa pela origem. Por que ela passa pela origem? Porque quando a deformação é zero, a mola não tem força. Então, ela tem que passar pela origem do gráfico. Então, a força elástica, ela sempre vai ter esse perfil de gráfico. Portanto, quando você tira a área, você estaria sempre tirando a área de um triângulo. Sempre tirando a área de um triângulo. Então, vai ficar kx quadrado dividido por 2. Pronto. Essa é a fórmula do trabalho da força elástica. Tá? Kx quadrado dividido por 2. Tudo bem? Beleza? Nesse caso, a mola está empurrando o corpo, né? O corpo está indo para a direita e a força elástica também está indo para a direita. Então, o trabalho vai ser sempre positivo. O trabalho, nesse caso, vai ser sempre positivo. Agora, é diferente, por exemplo, se eu arremesso... Imagina que você tem uma situação diferente. Imagina que você tem um chão aqui, ó. Aqui a parede. E aqui você tem uma mola. Né? E aí você lança o corpo contra a mola. Contra a mola. Imagina o corpo vindo no maior pau aqui, ó, para a esquerda. Ó. Tá? E aí a mola meio que freia o corpo. Se a mola amortece o corpo, aí o trabalho é negativo. Concorda? Por quê? Porque a mola está segurando o corpo. Então, quando a mola empurra, ela faz trabalho positivo. Porque ela está acelerando o corpo. Quando você joga o corpo contra a mola e ela faz tom, amortece, aí o trabalho vai ser negativo. Né? A gente vai discutir esse negócio de mola quando a gente tiver aula de MHS, movimento harmônico simples. Mas isso a gente deixa para depois. Tá bom? Beleza? Então, ó, trabalho do peso, MGH, positivo ou negativo. Trabalho da normal, sempre zero. Trabalho da força centrípeta, sempre zero.
trabalho do FAT menos μ vezes a normal. E aí toma cuidado que nem sempre a normal vai ser igual ao peso e o trabalho da força elástica é igual a kx² sobre 2. Tá aí. Tudo bem? Pergunta, gente. Pergunta. Nenhuma? Ó, eu tinha falado que era 1h30, deu 1h15. O milagre acontece. O milagre da aula curta. Então é isso, crianças. Eu não vou começar a fazer os exercícios, tá? Já falei para vocês que eu não vou mexer com isso agora. A gente termina a aula mais cedo. Vocês descansam um pouquinho, eu também descanso um pouquinho. E amanhã a gente se vê. Ah, e eu também amo aula curta, né, gente? Uma aula bem curtinha, sem aquele tipo de tortura psicológica, principalmente à noite. Então, a de amanhã não vai ser assim, infelizmente. A de amanhã não vai ser assim. Porque amanhã a gente tem soluções à noite. Só se eu trocar de período, né? Pode ser, eu acho que eu vou pensar nisso. Talvez eu dê aula de ótica de tarde e aliás, a de soluções à tarde e a de ótica à noite. Eu vou dar uma olhada na aula, vou ver o que tem para fazer amanhã. Aí eu falo com vocês no grupo, tá bom?